Salmo 14. Abra sua Bíblia comigo no Salmo número 14. Salmo 14. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, e a uma juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Oremos. Deus amado, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra que agora está diante dos nossos olhos. Ó Deus, desvenda os nossos olhos para entendermos, para vermos as maravilhas da Tua palavra. E desvenda, ó Deus, o nosso coração também para que Ele creia, para que nós possamos crer na Tua palavra e obedecê-la, Senhor Deus. Instrua-nos, somos carentes da Tua instrução, somos carentes, ó Deus, da Tua direção. Ajude-nos, ó Deus, a entender a Tua palavra. Assim oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma pessoa fala aquilo do que está cheio do seu coração. As ações de uma pessoa são reflexos do que está no coração dela. Quem diz isso é o Senhor Jesus. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio do coração. Lucas 6, 45. O Senhor Jesus nos dá essa palavra, nos mostra que as ações do coração, as ações de uma pessoa, nascem no coração da pessoa. Meus irmãos, isso é muito constrangedor para nós, especialmente porque desde Adão e Eva, o ser humano tem facilidade de pôr a culpa no outro, de dizer que é o outro o culpado das suas ações, quando na verdade, quando eu erro, quando eu peco, o único culpado sou eu mesmo. Ainda que as circunstâncias contribuam para isso, mas se eu peco, o único culpado sou eu mesmo. Neste salmo, ao escrever este salmo, Davi, ele volta a refletir num assunto que ele já refletiu lá no Salmo 10 e no Salmo 12. No Salmo 10 ele falou sobre o caráter do ímpio, e no Salmo 12 ele fala sobre as palavras dissimuladas, fingidas, falsas, hipócritas do ímpio. Agora, aqui no Salmo 14, ele fala sobre as ações corruptas do pecador. Esses três andam juntos: pensamentos, palavras e ações. E todos eles surgem do coração da pessoa. Não adianta você mudar as suas ações se não há mudança no seu coração. Não adianta você querer mudar o comportamento do seu filho se não houver mudança no coração do seu filho. Não adianta você querer abandonar um vício se no seu coração esse vício ainda é um Deus e você tem prazer nele. Enquanto não houver mudança no coração, não há esperança para o pecador. É disso que esse salmo vem mostrar, se trata e vem nos mostrar nessa ocasião. Este salmo ele é repetido praticamente com todas as palavras, poucas diferenças, no Salmo 53. Daqui a alguns anos a gente chega lá, se Deus assim nos permitir, né?
nós vamos ouvir de novo esse salmo, né? Vamos ouvir essas verdades novamente. A ocasião que Davi escreve este salmo, eu penso que tem a ver com o texto lá de 1 Samuel, capítulo 25. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Samuel, capítulo 25, só para a gente ver o contexto em que Davi escreve este salmo. 1 Samuel 25 narra a história de um homem chamado Nabal e a sua esposa Abigail. Nabal era um homem muito rico, e Davi havia de alguma forma protegido Nabal contra os inimigos, mesmo que Nabal não soubesse ou nem atinasse para isso. E um dia Davi pede ajuda para Nabal, pede para que Nabal dê a ele suprimentos para os seus soldados. E Nabal então responde dizendo que ele não tinha nada a ver com isso, era problema de Davi, e ele não ia ajudar Davi em nada. E Davi então, cheio de vingança, Davi promete vingar, matando Nabal. Quando Abigail, esposa de Nabal, fica sabendo disso, imediatamente, ela era uma moça muito formosa, uma mulher muito bonita, mas muito inteligente também. Ela, sabendo que Nabal devia obrigações para Davi, e embora não quisesse agora ajudar Davi no momento que Davi precisava, e sabendo que Davi poderia vir a qualquer momento e destruir também Nabal, Abigail recolhe ali alguns mantimentos e leva para os soldados de Davi. Essa atitude aplacou a ira de Davi, mas não demorou muito. A Bíblia diz que Nabal veio a ficar doente, adoeceu e morreu. E assim Davi, quando fica sabendo da morte de Nabal, ele vai e casa-se com Abigail. E Abigail se torna esposa de Davi. Essa história nós vemos no capítulo 25 de 1 Samuel. Aí você diz, mas qual o plano de fundo? O plano de fundo é que a palavra insensato aí no verso 1, no hebraico, é Nabal. Diz o Nabal em seu coração, insensato. E se você quer tirar a prova dos 9, vá comigo lá em 1 Samuel 25. Diz assim o texto. Abigail que diz isso, ela fala para Davi o seguinte: não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal. Agora preste atenção, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. E aí ela fala: por favor, receba aqui a minha ajuda. Observe que o nome de Nabal significa a loucura está com ele. Outro significado para insensato. A Bíblia descreve a pessoa insensata como uma pessoa louca, uma pessoa sem juízo. E aí, quando nós vamos lá para o Salmo 14, verso 1, a palavra insensato, que foi traduzida por insensato, lá no hebraico é Nabal. Então, sou levado a crer que o pano de fundo aqui é Davi pensando em Nabal, esposo de Abigail, e vendo o comportamento desse homem, arrogante, presunçoso, maligno, louco mesmo. Davi tinha um exército de 600 homens. Para passar por cima de Nabal e acabar com tudo, era um suspiro apenas, coisa fácil de fazer. E ele então afronta Davi. Loucura, insensatez, burrice. E este salmo então tem como pano de fundo essa situação com Nabal, esposo de Abigail. Só uma informação importante para nós aqui, para nós desenvolvermos o nosso pensamento. Mas olhando aqui para este salmo, ele também vai aparecer quase que na íntegra, lá em Romanos capítulo 3, do verso 10 ao verso 18, quando Paulo fala sobre a corrupção do gênero humano, e ele diz que não há um justo sequer na face da terra. Ele cita este salmo.
Deus, da sua morada celeste, olha para esse mundo e não encontra um justo sequer. Todos são pecadores, todos a uma se extraviaram, se corromperam. E aí você me pergunta, mas quando foi que isso aconteceu? Quando foi que toda a raça humana, de uma só vez, pecou? A resposta está lá no Éden. Adão, ele representava a raça humana. Quando Adão peca, ele leva consigo toda a humanidade. E se você, nesse exato momento, está pensando assim, mas o que eu tenho a ver com Adão? Que culpa eu tenho de Adão ter pecado? O problema foi dele, não foi meu. Eu quero dizer para você que você está sendo um Nabal. Você está sendo um insensato. Porque Deus providenciou para você o sacrifício de Jesus Cristo. E lá na cruz, como nós cantamos agora há pouco, Jesus nos representou lá na cruz do Calvário. Ele assumiu o nosso lugar lá na cruz. Adão nos representou e falhou. Jesus nos representou e não falhou. Então não seja insensato. Admita que você se extraviou junto com Adão, porque só assim você também admitirá que Jesus te representa diante de Deus e você pode então se aproximar de Deus confiantemente, porque Jesus te salvou. Vamos em frente. Esse salmo, ele é um raio-x do coração humano. Esse salmo mostra como é o coração do homem. E aqui fala sobre o caminho da insensatez. Eu quero falar com você sobre isso hoje à noite. O caminho da insensatez. Como é que o insensato vive? Quando eu falo caminho, eu estou falando aqui da vida do insensato. É um caminho no sentido de que como ele vive, como o insensato vive. O caminho da insensatez, ou a vida na insensatez. Vamos ver, em primeiro lugar, o começo. O começo de tudo. Versículo 1 ao versículo 3. Diz o insensato no seu coração. É aí que tudo começa. É aí que tudo começa. É no coração que tudo começa. O Senhor Jesus disse que a boca fala do que está cheio do coração. As mãos realizam aquilo que o coração deseja. Os pés caminham por onde o coração manda. Tudo é determinado pelo nosso coração. Tudo começa no coração. O caminho da insensatez não é algo imposto a ele, algo que vem de fora, mas é algo que está no coração da pessoa. O pecado, que é a insensatez, o pecado não é resultado do meio ambiente, do meio onde ele vive. O pecado é resultado do seu coração expressando a sua malignidade. Meu irmão, minha irmã, se você e eu não admitirmos isso, nós jamais venceremos os pecados que estão em nosso coração. O primeiro passo para você vencer o pecado na sua vida é admitir que o seu coração é corrupto. E quando você peca porque você quer, não porque alguém obrigou você a fazer, ou as circunstâncias te obrigaram a fazer. Você pecou porque você quis. E aí então você tem que admitir o seu pecado diante de Deus. É difícil, eu sei. Mas essa é a solução. Mas voltando aqui para o insensato, tudo começa no coração dele. Qual é a primeira atitude do insensato? Ele vai dizer: não há Deus. O insensato diz no seu coração: não há Deus. Observe que aqui não se trata de uma filosofia ateísta, ou de uma ideia que nasceu dentro da academia, dentro do ambiente acadêmico, mas sim da postura de um coração que se revolta contra Deus. Aliás, o ateísmo é a expressão, é a essência da depravação humana. O ateísmo, quando alguém se diz ateu, ele está dizendo o seguinte: olha só como eu sou um depravado. É isso que ele está dizendo. Por quê?
O ateu, quando ele diz que ele não crê em Deus, a bem da verdade o que ele está dizendo é o seguinte: eu não quero me submeter a Deus. A palavra Deus aqui no hebraico é Elohim, e Elohim significa governante supremo, o dono, o absoluto juiz da terra. O insensato ele diz: eu não quero me submeter a Deus. O ateu, quando ele diz que não crê em Deus, ele não está dizendo que essa é a religião dele, porque ateísmo é religião. Por mais que pareça absurdo isso, mas o ateísmo é uma religião. É uma religião. A religião dele é não crer em nada. Mas a questão maior é que ele não quer crer em Deus, porque ele não quer se submeter ao senhorio de Deus. As pessoas atacam a Bíblia e dizem que a Bíblia é controversa, que a Bíblia é mentirosa, que a Bíblia é fruto da ação do homem e tudo mais. Por quê? Porque elas não querem obedecer a Bíblia. Porque a Bíblia diz justamente que aquilo que elas amam, que aquilo que elas gostam de fazer é pecado. E convenhamos, quando você está comendo um pudim bem gostoso, vem a sua esposa ou vem a sua mãe e tira o pudim da sua mão e diz assim: cuidado com a tua saúde. Corta barato, né, gente? É difícil, né? Não é mesmo? Quando alguém vem dizer para a gente que o que a gente gosta tanto é ruim, é pecado, a gente se sente desconfortável. Por isso o insensato, aquele que não ama a Deus, a primeira coisa que ele faz é dizer que Deus não existe. Porque se ele disser isso várias vezes, Deus não existe, ele se convence de que ele não precisa se submeter às leis de Deus. Mas ele pode se enganar o quanto ele quiser, porque um dia ele vai ajustar contas com Deus. Um dia ele estará na presença desse Deus a quem ele tanto negou. Vou voltar nesse assunto daqui a pouco. Não a Deus é a primeira atitude dele, do Nabal. A sua vontade é inimiga de Deus. É o seu coração que está dizendo isso. Ele diz isso no seu coração. Ele diz isso para si mesmo. Não precisa crer em Deus porque Deus não existe. Logo, se Ele não existe, você não precisa cumprir as leis dele. Se você estiver agindo assim, eu quero dizer para você que você é um Nabal, um insensato, um louco. Um louco. Olhando para a terra, verso 2, olhando para a terra, Deus busca entre os filhos dos homens para ver se há quem entenda, para ver se há quem busque a Deus. A mente do insensato, não está falando aqui de entendimento, agora não só o coração, mas a mente do insensato é destituída de iluminação da glória de Deus. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se você tiver aí uma versão revista e corrigida, na versão revista e corrigida diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A mente humana, ela está envolta no pecado, na escuridão do pecado. Ela não consegue compreender as coisas de Deus, a menos que Deus ilumine a mente do homem. O insensato, ele diz no seu coração essa aberração, esse absurdo. Ele nega a existência de Deus, porque a sua mente é incapaz de compreender que a lei de Deus é maravilhosa, é perfeita. A sua mente é incapaz de perceber que o que ele precisa, ele só encontrará em Deus. Ele não consegue entender isso. Uma mente envolta na escuridão do pecado não busca a Deus. Um evangelista norte-americano chamado Billy Sunday, ele disse o seguinte, até vou ler o que ele disse: os pecadores não conseguem encontrar a Deus pelo mesmo motivo que criminosos não conseguem encontrar policiais, simplesmente porque eles não estão procurando, eles estão fugindo. E é verdade. O pecador não consegue encontrar Deus se Deus não se revelar a ele. O pecador não procura Deus porque, a bem da verdade, ele não está procurando, ele está fugindo de Deus.
Ele está fugindo de Deus. Porque ele sabe que no dia em que ele se encontrar com Deus, ele vai ter que dobrar os seus joelhos na presença do Senhor. Ele vai ter que se render na presença de Deus. Mas como a sua vontade fala alto em seu coração, ele quer fazer a sua vontade e não a vontade de Deus, então ele nega a Deus. Ele nega a Deus. Um coração depravado, uma mente envolta na escuridão, produzirão somente decisões corrompidas. Veja o verso 3: todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há nenhum sequer. Esse é o retrato da raça humana. Essa raça humana que tanto a gente escuta falar que é maravilhosa, que está evoluindo. Outro absurdo, a teoria da evolução. A teoria da evolução é uma grande mentira, porque se o ser humano evoluiu em alguma coisa, não evoluiu moralmente falando. Que evolução é essa? Que evolução é essa? As pessoas hoje em dia são piores do que antes, estão cada vez piores. E se você ler a palavra de Deus, você vai ver que a coisa vai piorar cada vez mais. A coisa vai piorar cada vez mais. Não há quem faça o bem. Todos se corromperam, se extraviaram juntamente. Irmão, se você não levar o seu menino lá fora e ensiná-lo a se comportar na casa do Senhor, ele vai crescer e infelizmente um dia ele pode não querer mais estar na casa do Senhor. Para o bem dele, corrija. Não com violência, não com maldade, mas corrija, seja firme com ele. Para o bem dele. Para o bem dele. Vamos em frente. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. O verbo aqui, extraviar, significa como se fosse uma vasilha de leite. E nessa vasilha de leite, não só um terço da vasilha se estragou, ou só um pouquinho estragou, tudo estragou. Não tem essa de você simplesmente um pouquinho, só a metade, da metade para cima estragou, eu vou tirar, vou usar só a metade para baixo. Não, tudo se estragou. Na vida, na raça humana, aconteceu isso. Na raça humana aconteceu isso. Todos. Se você olhar para o lado direito, para o lado esquerdo, para frente, para trás, e se você olhar no espelho, você só vai ver pessoas corrompidas. Pessoas que se corromperam, se extraviaram de uma vez. Nós precisamos, irmãos, entender que o pecado é coisa séria, é coisa que desonra a Deus, é coisa que faz mal para nós. E enquanto o ser humano, no seu coração, ele não se volta para Deus e entende o quão pecador ele é, ele não clama a Deus por salvação. Não permita que o seu coração se recuse a se submeter a Deus. O seu coração não vai querer. Não espere sentir vontade de obedecer a Deus. O nosso coração não quer obedecer a Deus. Se tem uma coisa que o nosso coração não quer é ser obediente a alguém. Desde criança, a desobediência é algo que está em nosso coração. Não espere sentir vontade de obedecer a Deus. Obedeça. Porque é no caminho da obediência que Deus tratará o seu coração. É no caminho da obediência que Deus transformará a sua vida. É no caminho da obediência que Deus vai fazer de você um insensato, um sensato, um ímpio, um crente. É no caminho da obediência. Obedecendo. Nem também permita que a sua mente se afaste da luz da glória de Deus, para que as suas decisões não sejam corrompidas e malignas.
Nós precisamos da luz de Deus em cada momento, ensinando-nos, iluminando-nos, para que nós tomemos as decisões corretas, para que nós tomemos as decisões que agradam a Deus. Nós precisamos da luz de Deus em nossos corações. E como que você tem a luz de Deus na sua vida? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida, mas não lê, não estuda, não passa tempo com a palavra de Deus? Como? Você foi salvo por Deus, recebeu um novo coração, isso é a regeneração, uma nova disposição mental, arrependimento. Você foi capacitado a decidir por aquilo que glorifica a Deus, isso é santificação. Alguém que diz que é convertido a Cristo Jesus tem de apresentar em sua vida esse novo coração, tem de apresentar na sua vida novas vontades, ainda que as velhas vontades tentem se levantar, tentem se mostrar, mas eu tenho que mostrar novas vontades em meu coração, vontades que agradam a Deus, vontades pelas coisas de Deus. É inconcebível alguém que diz que é crente e não tem prazer sequer na comunhão com os irmãos, prefere qualquer outra coisa, menos a casa de Deus, prefere qualquer passeio, menos estar na comunhão com os irmãos. É impossível alguém que se diz regenerado gastar mais tempo assistindo lixos na televisão, a gastar o seu tempo na palavra de Deus. É inconcebível alguém que diz que tem um novo coração, mas com as velhas atitudes. Novo coração traz novas atitudes. Assim como falei no começo, coração corrompido traz ações corrompidas. Não adianta você querer mudar suas ações se não houve mudança no seu coração. Mas se houve mudança no seu coração, ações têm que ser diferentes. As suas ações têm que ser ações que glorificam a Deus. Senão não houve conversão. Não houve arrependimento, não houve mudança na sua mente. Arrependimento tem muito mais a ver com mudança na mente do que com mudança nos sentimentos, no coração. A gente acha que arrependimento é chorar, chorar, chorar. Estou arrependido. Judas, eu creio que ele deve ter chorado, embora a Bíblia não diz, mas eu creio que ele deve ter chorado. Mas chorou de remorso. Não adiantou nada. Arrependimento é mudança da mente. É você olhar para aquilo que antes te dava prazer e hoje ver aquilo como algo, como sempre foi, pecado, algo que desonra a Deus e, portanto, a sua mente mudou. Agora você quer as coisas de Deus. Isso é arrependimento. E a santificação é fazer tudo aquilo que Deus ama e não fazer tudo aquilo que Deus reprova. Vejamos o percurso agora. Eu falei do começo do caminho da insensatez, vamos ver agora o percurso, verso 4. Ele começou, agora ele continua o seu percurso. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? A expressão obreiros da iniquidade, quem são estes? Calvino afirmou que eram os príncipes do povo, as autoridades que deveriam cuidar do povo, mas estavam usurpando, estavam usufruindo do povo, semelhante aos nossos líderes hoje. Outros, porém, como Warren Wiersbe, Alan Harmon, eles entendem que esses obreiros da iniquidade são todos quantos se levantam contra os seus semelhantes e especialmente contra os filhos de Deus para oprimi-los.
Eu particularmente fico com essa segunda interpretação aqui. Todo aquele que se levanta contra os filhos de Deus, fazem mal aos filhos de Deus, ou todo aquele que se levanta contra o seu semelhante e prejudica o seu semelhante, sendo uma autoridade ou não, sendo um igual, mas está oprimindo ao seu próximo, é um obreiro da iniquidade, alguém que está fazendo o que é mal. A metáfora aqui que é usada, de que devora o meu povo como quem come pão, expressa a naturalidade e a facilidade com que a maldade dessas pessoas se expressa. Comer pão é a coisa mais fácil, uma coisa fácil de fazer. E fazer o mal aos outros, para os ímpios, é a coisa mais fácil. Quando você encontra uma pessoa que não tem dificuldade alguma de fazer a maldade para o outro, você está diante de um insensato. O problema é quando você é essa pessoa. O problema é quando eu sou essa pessoa. Faço o mal e não me importo com o dano que eu vou trazer para o outro. O crente jamais pode agir dessa forma, mas é assim que age o insensato. Ele começou no seu coração, agora ele está mostrando as ações dele, e as ações dele, o percurso desse caminho, o estilo de vida que ele leva, é um estilo maligno. Ele passa por cima das pessoas, não se importa com as pessoas. E por que ele não se importa com as pessoas? Porque lá no começo ele diz: não há Deus. Se não existe Deus, não existe um juiz para me julgar. Se não existe um juiz para me julgar, eu vou viver do jeito que eu quero. Eu sou o Senhor da minha vida, o capitão do meu navio. Bertrand Russell, um filósofo agnóstico, um britânico, ele, certa vez, perguntaram para ele vivia dizendo que ele não cria em Deus, que ele não cria na existência de Deus, e perguntaram para ele o que ele faria quando ele morresse, quando ele viesse a morrer, o que ele faria ao se deparar na presença de Deus, o que ele iria dizer para Deus. E aí ele, com toda arrogância, disse o seguinte: Deus, você não me deu provas suficientes da sua existência. Falou igualzinho a Adão. A mulher que o Senhor me deu, falou igualzinho. Senhor, eu não crio no Senhor, porque o Senhor não me deu provas da sua existência. Pois a culpa é Deus. Um filósofo, um homem dado ao pensamento, um homem inteligente, mas não é sábio, não foi sábio. Cheio da sabedoria humana, mas vazio da sabedoria de Deus. Se ele tivesse lido os 2 primeiros capítulos, ou melhor, os 3 primeiros capítulos de Gênesis, ele teria crido Deus. Não por causa da criação, talvez, mas porque ele ia ver na atitude dele, nas palavras dele, as mesmas palavras de Adão. E ele ia dizer: a Bíblia tem razão, Deus existe, e eu sou um traste mesmo. Um cosmonauta ateu, um desses astronautas aí, afirmou numa entrevista que enquanto estava no espaço sideral, ele procurou atentamente por Deus lá no espaço e não o encontrou. Aí alguém assistindo a entrevista disse o seguinte: se você tivesse aberto a porta da sua cápsula espacial, eu teria encontrado imediatamente. Se aberto a cápsula, não morrer, pronto, podia estar cara a cara com Deus aí. É incrível como o homem, quanto mais ele se arvora na sua arrogância, quanto mais ele cresce na sua arrogância, mais idiota ele fica, não é mesmo? Mais insensato, mais louco ele se mostra. É impressionante. O insensato, ao insensato, nem todas as provas irrefutáveis da existência de Deus são suficientes. Você pode provar o quanto você quiser que Deus existe. Para o insensato, ele não vai crer. Ao crente, nenhuma exigência, nenhuma evidência é exigida. Ele crê.
E não é porque ele é simples, não. É porque aconteceu algo com o crente que não aconteceu com o insensato. Deus iluminou os seus olhos, Deus abriu o seu coração. Quando você se deparar com um ateu ou com um insensato, desafie a orar a Deus. Eu sei que você não crê, você vai dizer para ele, eu sei que você não crê em Deus, mas ore a Ele pedindo para Ele iluminar seus olhos. Ore para Deus pedindo para que Deus abra os seus olhos, abra o seu coração e mostre a você a glória dele. Ah, pastor, mas não precisa ter fé para fazer uma oração dessa? Bem, existem alguns casos na Bíblia de milagres que aconteceram sem fé. Um dos milagres que aconteceram sem fé e que eu fico impressionado toda vez que eu leio é o caso daquele soldado que foi morto na batalha e enterraram ele na cova do profeta Eliseu. Quando o cadáver do soldado tocou nos ossos do profeta Eliseu, o soldado ressuscitou. Aí eu pergunto para você, qual dos dois tinha mais fé? A ossada de Eliseu ou o cadáver do soldado? Porque esse milagre aponta para a salvação. Um pecador é convertido a Cristo não é porque ele viu ou ele entendeu por si só, mas foi porque primeiramente o Espírito Santo foi lá e tocou no coração dele, deu a ele a graça e a fé pela qual ele veio então a crer em Cristo Jesus. Primeiro ele recebe o dom de Deus, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto, a graça e a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então a pessoa que não crê em Deus, não que eu esteja pondo a culpa em Deus agora, mas uma pessoa que diz que não crê em Deus, não é porque ele que não quer crer em Deus, é porque Deus ainda não quis. Uma vez eu falei isso para um ateu e ele quase bateu em mim. Ele falou, eu não quero crer em Deus, eu não preciso crer em Deus, eu não preciso de Deus, eu não quero crer em Deus. Eu falei assim, meu amigo, tem uma coisa para te dizer, não é você que não quer crer em Deus, é Deus que ainda não quis e talvez nem queira que você creia nele, porque o dia que ele quiser, você vai crer. Ele ficou furioso comigo. Não sei o que aconteceu comigo. Espero que Deus tenha querido tocar no coração dele e abrir os olhos dele, para que ele viesse, para que ele venha a crer e a ser salvo. Ao insensato, todas as provas irrefutáveis não têm valor nenhum. Para o crente, nenhuma prova é necessária, porque ele crê, porque Deus o fez crer, Deus o vivificou. Se você crê em Deus, louve a Deus por isso, porque foi Deus quem te fez crer nele. Foi obra dele. Essa é a primeira evidência que você tem de que você é salvo em Cristo Jesus. Não percorra o caminho da insensatez. Você, em pouco tempo, renegará a Deus, usará as pessoas como se elas fossem coisas, e não terá mais volta. O insensato fez isso. Ele negou a Deus e começou a usar as pessoas, como diz o verso 4. Devoram as pessoas como se fossem pão. O insensato faz isso com os seus semelhantes. Ele nega a Deus e passa por cima dos seus semelhantes. O caminho da insensatez é o caminho da morte. Provérbios 14, 12 e Provérbios 16, 25. Há caminhos que ao homem parecem ser caminhos de vida, mas ao cabo dão caminhos de morte. A insensatez leva à morte. Por fim, irmãos, vejamos o fim do caminho da insensatez. Nós vimos o começo, nós vimos o meio, agora o fim do caminho da insensatez. Versos 5 a 7. Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem dos justos. Por não temerem a Deus, que é superior, os ímpios
humilham, maltratam, exploram os seus semelhantes porque são inferiores. Eles atacam a linhagem do justo. Muita loucura, muita estupidez, porque quem defende a linhagem do justo é o próprio Deus. Quem defende, temos um H que defende aqui, né? Quem defende o justo é Deus. Você não precisa, se você é um justo, você não precisa sair por aí se defendendo. Deus fará isso por você. Deus fará isso por você. A expressão que foi traduzida aí, tomar Sião de grande pavor, lá no hebraico, a forma como está construído, ela permite também a seguinte tradução: ali tremem de medo. Tomar Sião de grande pavor, ou ali tremem de medo. Ali tremem de medo, ali, no mesmo lugar onde eles fazem o mal aos justos, naquele mesmo lugar eles sentirão pavor, porque Deus virá para defender a linhagem do justo. Uma frase popular: aqui se faz, aqui se paga. Bem, aqui se faz, aqui começa a se pagar. Começa. Mas da mesma forma que o ímpio traz o dano ao justo, da mesma forma a justiça de Deus trará o juízo sobre o ímpio, ou ainda mais. Na mesma circunstância, do mesmo jeito. Políticos que roubam o país, deixam a nação pobre, terminam pobres, terminam miseráveis. Pastor, tem muitos aí que estão muito bem, né? Espera para você ver. Riqueza não é só dinheiro, não. Riqueza não é só dinheiro, não. Nós somos tão materialistas, né? Somos tão influenciados pelo materialismo, que a gente engoliu essa, que riqueza é só dinheiro. E que adianta você ser podre de rico e no seu leito de morte não ter ninguém do seu lado. Não ter nenhum familiar seu. Não adianta. Riqueza não é só dinheiro. Ali onde eles fazem mal, ali mesmo eles serão julgados por Deus. Cuidado com a semente que você anda plantando, é a semente que você vai colher. Cuidado com o que você está fazendo. Cuidado com suas ações, elas trarão frutos. Lembra de Nabal, esposo de Abigail? Quem defendeu ele? Quem defendeu Davi? Davi até se levantou para ir lá e acabar com Nabal. Mas Davi fez alguma coisa? Não. Nabal ficou doente, Nabal morreu. Não levou um grão de trigo, do trigo que ele negou para Davi. Preste atenção, meu irmão. As nossas ações, elas trazem frutos. E que frutos nós vamos colher daqui a algum tempo? É só olhar a semente que você está plantando agora. É só olhar a semente que você está plantando agora. Vamos em frente. Apesar de saberem que Deus promete vingar os seus filhos, os insensatos continuam ridicularizando os humildes. Olha o verso 6. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Mesmo sabendo que Deus virá para julgar, para defender a linhagem do justo, os insensatos continuam na sua maldade. É a natureza humana. E aí no verso 7, Davi encerra dizendo: tomara de Sião já viesse já a salvação de Israel. Sião era o monte onde estava a cidade de Jerusalém, era considerado o Monte Santo. De Sião, ali em Sião, em Jerusalém, foi construído o templo do Senhor,
e dali o culto a Deus se espalhou para toda a terra. Por isso que Sião era muito importante ali na vivência do judeu, no dia a dia do judeu. Então ele diz: tomara que de Sião viesse logo o socorro. Aqui é sinônimo de Deus. Tomara que Deus venha logo socorrer o seu povo. Tomara que Deus venha logo nos socorrer. O servo de Deus, ele almeja a justiça de Deus. O servo de Deus não quer fazer justiça com as próprias mãos. O servo de Deus quer a justiça de Deus. Quarta-feira nós estudamos sobre isso nas bem-aventuranças. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, que serão fartos. Mas a justiça de Deus, a justiça de Deus, não é a nossa justiça. No verso 1, Davi iniciou esse salmo mostrando que o insensato rejeita o governo de Deus e por isso mesmo vive de mal a pior. Aqui no verso 7, ele mostra que aquele que reconhece e se submete ao governo de Deus tem em seu coração uma esperança inabalável. Olha o contraste do verso 1 e o verso 7. Verso 1: eu não quero me submeter a Deus, eu não reconheço o governo de Deus, eu não me submeto ao Senhor. E é uma vida infeliz em decorrência disso. Verso 7: eu espero em Deus, eu espero a justiça de Deus, eu espero que Deus venha logo socorrer o seu povo, porque assim exultarei, louvarei ao Senhor e me alegrarei nele. Olha a diferença do ímpio para o justo. Em quem você tem posto a sua esperança, meu irmão? Ou no que você tem esperado? A sua esperança está em quem? Quem é a razão da sua esperança? Para responder isso com exatidão, observe o seguinte: o seu coração e os seus lábios têm resultado de alegria pelo que Deus tem feito em sua vida? Nas suas palavras encontramos louvores a Deus pelo que Deus tem feito em sua vida? Se o seu coração estiver amargo, lamuriante e em desespero, significa que você tem esperado em qualquer outra coisa, em qualquer pessoa, menos em Deus. Lembre-se, o Senhor Deus está com os seus filhos, bem ali, no meio da dor, da luta, da perseguição, da tribulação que o ímpio lhe inflige. Deus estará ali com você. E é ali onde você está sendo maltratado, humilhado, perseguido, sofrendo, porque um ímpio está fazendo isso com você. É ali mesmo que Deus vai julgar você, vai julgar a sua casa. Se você esperar nele, se você confiar nele, ele vai julgar a sua casa. E certo? Perguntando para você, por quais caminhos você tem andado? Aqui hoje eu mostrei para você o caminho da insensatez. Você tem andado pelo caminho da insensatez? Você tem andado pelo caminho da insensatez? Ou você tem andado pelo caminho da sabedoria, do temor a Deus? Para saber, é simples. Você tem feito a sua vontade ou a vontade de Deus? É a sua vontade que está em pauta ou é a vontade de Deus? No começo do culto nós lemos juntos Provérbios 3, 5 a 8. E aqui nós temos uma exortação para nós. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Confia no Senhor de todo o teu coração. Nabal
é aquele que não confia em Deus, que despreza Deus, que ridiculariza Deus, que persegue aqueles que creem em Deus. Este é o insensato, este é o cabal. Crente é aquele que confia no Senhor. Seu medo, seu temor, somente a Deus. Quem teme a Deus não precisa temer mais nada. Se no seu coração houver o temor a Deus, você não será escravo do temor dos homens. Você não precisa temer mais ninguém. Se você anda na presença de Deus, você não precisa se preocupar com mais nada. Você não precisa se preocupar com a sua reputação. Deus cuidará disso. Que nós andemos todos os dias da nossa vida no caminho da sensatez, porque o caminho da insensatez nos levará, sim, a Deus, mas para juízo, a condenação. O caminho da sensatez nos leva a Deus para a vida, para a glória eterna, para a vida eterna. Qual desses dois caminhos você tem andado? Você é um Nabal? Ou você é alguém temente a Deus? Que Deus assim nos abençoe. Amém. Senhor Deus e Pai, mais uma vez te pedimos que nos livre das nossas vontades, e as quais muitas vezes, ó Deus, são pecaminosas. Aliás, todas as vezes que elas não são a tua vontade, elas são pecaminosas. Porque o pecado é se colocar contra a vontade do Senhor. Ó Deus, por isso eu te peço que nos livre primeiramente de nós mesmos. Ensina-nos a cuidar do nosso coração, para que o nosso coração tenha, ó Deus, a vida em Cristo Jesus e viva para a glória do Senhor. Ó Deus, dá-nos a tua graça, dá-nos o teu amor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém.